Deixa eu compartilhar uma coisa contigo, tá? O meu grande sonho como programador aqui, eu falando, né? Era trabalhar no Google. Isso foi muito influenciado pelo Google Code Jam. Lá por volta de 2003 até 2008, o Google Code Jam era gigante, tá ligado? E um colega meu me convidou para participar em 2008, que foi quando eles criaram a própria plataforma. Antigamente era dentro de outra plataforma, mas isso não veio um caso. Tinha um prêmio lá de $10 mil para quem resolvesse algoritmos mais rápido. Tinha várias etapas, né? Então tu começava resolvendo de casa, depois tinha uma etapa que tu era convidado para ir para os Estados Unidos, continuar resolvendo. Era um baita evento, assim, digamos, de competição de Elite Code, de raciocínio lógico. E eu sempre gostei desse tipo de coisa, né? Então foi basicamente aí que eu comecei a enxergar o Google como essa empresa onde os melhores se reúnem lá, né? Meu sonho era esse, né? Acabei não realizando esse sonho e esse sonho acabou mudando. Voltou depois de 2013, na verdade. Não sei se tu acompanhou aquele filme The Internship, Os Estagiários, né? Tu lembra desse filme aqui? Eram tipo dois caras que eu acho que eles eram de vendas. Eles vendiam relógios e aí eles decidiram, sei lá, perderam lá o negócio deles e resolveram aplicar pra trabalhar no Google, tá ligado? E, enfim, eles começaram a trabalhar no Google, descobrir sobre tecnologia, aí mostra o Google Campus, né? O campus lá do Google, os carros dirigindo sozinhos, bagulho muito louco. E eu pensei, cara, olha só, né? Deve ser muito legal mesmo. Programa em Android. Então o Google lança várias coisas que eu uso no meu dia a dia. Deve ser do caralho trabalhar lá, tá ligado? Deve ser muito, muito foda trabalhar lá. Talvez tu tenha tido esse mesmo sonho de trabalhar numa Big Tech, ou talvez tu ainda até tenha. Mas em 2024, cada vez menos programadores querem trabalhar em Big Techs. Essa é a realidade. O que é bom pra ti se tu ainda quer trabalhar lá, né? Mas é isso que eu quero falar hoje, cara. Hoje eu quero falar sobre por que muitos desenvolvedores estão deixando Big Techs e indo trabalhar em startups ou outras empresas, né? Eu tenho alguns artigos aqui que eu vi sobre esse assunto. O mais recente é do Gergely Orosz, lá do Pragmatic Engineer, que ele postou no dia 15 de outubro, mas tem vários outros artigos que falavam a mesma coisa, né? Por que os profissionais de tecnologias com habilidades estão virando as costas para Big Techs, né? Isso aqui foi postado em julho e tem até um post no LinkedIn que também foi postado em julho, né? Com o mesmo título. Então, a galera vem falando isso desde julho, mas o mais recente aqui é o do The Pragmatic Engineer em outubro, e eu sempre gosto muito da maneira que ele escreve e resume as coisas. Então vamos falar sobre isso. Para resumir, eu utilizei aqui linguagem LLM. Vamos resumir o artigo antes de ler, para a gente entender algumas coisas e ir direto ao ponto, né? Então eu consigo falar para ti aqui os principais motivos que estão levando a galera a abandonar as empresas gigantes aí de tecnologia e procurar novos horizontes em startups. Primeiro motivo, então, motivo número 1 é o burnout e a falta de equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal. Um dos principais motivos é o burnout, a pressão, a carga horária de Big Tech são insanas. E muita gente tem percebido que não vale a pena sacrificar a saúde mental e o bem-estar por um salário mais alto, né? Porque elas pagam muito bem. Então, inclusive aqui no artigo do Gergely, ele traz algumas questões bem interessantes aqui, como alguns depoimentos, né? Tem esse depoimento aqui que é o do Luiz Santana, que eu fui ver o perfil dele lá por causa do nome, né? E ele é BR, cara. Brasil Mention! Sim, o Luiz é brasileiro, ele diz aqui, compartilhou com o Gergely, né, que ele foi gerente líder de tecnologia no Google na Alemanha, antes de sair para cofundar a startup de tecnologia de saúde Digital Patient Life. Digital Patient... Eu não sei como é que se pronuncia isso aqui. Mas enfim, ele saiu para fundar a startup dele de tecnologia de saúde. Antes do Google, ele foi gerente sênior de engenharia na fintech N26, que é um banco alemão, se eu não me engano, e chefe de engenharia no aplicativo de compartilhamento de viagens Free Now, que vocês podem ver, às vezes, no meu Instagram, eu compartilho aqui que eu ando de carro e tal, compartilhado, né? Basicamente, tu aluga o carro na rua e tu pode devolver em qualquer região demarcada no aplicativo. Tipo os patinetes, as bicicletas, só que aqui tem com carros. E o Free Now é uma dessas empresas, então, na Europa que faz esse tipo de serviço, né? O Luiz compartilha porque decidiu dizer adeus ao que parece ser o emprego dos sonhos de alguém técnico, né? Algumas coisas me ajudaram a tomar a decisão de deixar o Google. A startup da qual recebi uma oferta levantou um financiamento saudável, o que significa uma boa quantidade de piston, runaway, né?
Então, uma das coisas que eu falo para ti que vai buscar uma startup para trabalhar é ver quanto que eles estão queimando de caixa, se eles já têm um break-even, e quanto que eles captaram de investimento, para te poder calcular o runaway, que seria quantos meses eles têm ainda de caixa até captar a próxima rodada. Basicamente, esse é o cálculo que tem que fazer para saber se vale a pena arriscar sair de um emprego saudável, digo assim, uma empresa rentável, que não precisa de investimento, para ir para uma empresa que está todos os meses no negativo. Já fica a dica aí para vocês que buscam, estão com essa mentalidade, será que eu saio do meu emprego fixo para arriscar numa startup? Depende. Às vezes a startup tem caixa suficiente pelo menos um ano e tu acredita no que a startup vai entregar nesse um ano para fazer receita ou para captar uma nova rodada de investimento, né? Consegui negociar para ingressar como cofundador e CTO, o que significou um pacote de capital saudável. Então, provavelmente ele ganhou um percentual aqui na empresa, né? Investindo no futuro. O que não deve ter sido uma decisão fácil para o Luiz Santana, porque eu tenho amigos que trabalham no Google, que realizaram esse meu sonho, né? E eles sempre me falam que o Google tem algo que até a Disney tem, que são as algemas douradas, né? Todo ano tu ganha um percentual do teu salário não só em bônus, mas em ações. Então, todo ano tu ganha um pouquinho de ação, de participação na empresa, mas tu tem um tempo de vesting, né? Então, os RSUs, que são as stocks que tu ganha, elas vão sendo vestidas, essas unidades, 25% a cada ano ou 33% a cada ano. Então, se tu ganha uma quantia esse ano, vai levar 3 anos para ti conseguir receber 100% dessa quantia e poder vender essas ações, por exemplo. Então, isso começa a acumular e tu começa a ficar com uma algema dourada que tá te prendendo ali naquela segurança de que tu já tem garantido um dinheiro, mas que esse dinheiro ainda não é teu porque tu ainda precisa ficar 3, 4 anos dentro da empresa. É a mesma coisa com startup, né? Não espere entrar de CTO numa startup e já conseguir liquidar as tuas stock options na próxima rodada de investimento. Às vezes tu vai ser diluído all the way down, né? Os outros 2 cofundadores têm um ótimo histórico com uma startup anterior, isso que me deu confiança. Exato, se tu pega, eu tenho um amigo também que largou o emprego para participar de uma startup e ele não entrou como CTO, mas ele entrou como, tipo, o cara encabeçou toda a infraestrutura, criou tudo do zero, tem participação, mas a grande questão é que quem tá fundando a startup já vendeu outras startups por milhões de dólares, né? Então, são pessoas bem conectadas, isso também é um outro fator aí interessante antes de tu decidir largar um emprego estável, não só numa big tech, mas um emprego estável para participar de uma startup. Ele fala que o Google mudou muito, o que também facilitou a decisão. O Google tinha tensão de demissões na época, né? Os layoffs estavam em cima. Em meados de 2023, houve muitas demissões pequenas e imprevisíveis, o que fez o Google parecer um lugar menos seguro para trabalhar. Eu também ouvi falar que outras empresas, como a Meta, tá voltando a fazer layoff. Inclusive teve aí layoff nos times do WhatsApp, pode ter do Instagram, as Big Techs ainda estão nesse processo de layoff, né? Então, Google era uma empresa que não fazia layoff, era uma empresa que praticamente era um concurso público, né, mas essas coisas mudaram depois de 2023. E o que é pior, né, ou melhor assim para as empresas é que os investidores gostaram disso. Então, sempre quando essas empresas fizeram layoff, as ações subiram. Então, depende muito aí do timing do que vai acontecer com a indústria de chips, como é que vai ser o mercado financeiro ao redor de tecnologia nos próximos anos, para saber se essa tendência de layoff vai continuar ou se a gente vai precisar de novo demandar programadores como a gente estava demandando antes, né? E aí as notícias de que o Google abre 10 mil empregos faz a ação subir, né? Atualmente, a notícia é que ele faz layoff é a que faz as ações subirem, né? A cultura também mudou visivelmente, houve corte de custos, variando de pequenas coisas como seleção reduzida de lanches. O Google era famoso, né, de tu poder ir lá e comer o que quiser, inclusive no filme dos estagiários aqui, é uma das coisas que eles mostram ali no filme, né? Nossa, tu pode ir lá e comer de graça. O cara chega na cantina e pega um negócio e diz quanto é que custa. E aí a mulher fala lá, não custa nada, tu pode vir e pegar o que tu quiser.
e tudo mais, só não pode levar para casa, né? Então, enfim, essas coisas vão mudando, né? Algumas equipes tendo problemas para garantir os servidores de que precisavam para crescimento orgânico. Nossa, isso aqui é absurdo. Percebi que não sou fã da cultura baseada em promoções, o que vi que resultava em resultados dos quais não gostava. Isso aqui tem muitas empresas grandes, né? É tipo, tu tem que merecer a promoção todo ano, tu tem que ser avaliado para saber qual que é o teu objetivo, né? Então, muitas vezes, tu é um programador sênior e tu tá ok, eu quero continuar escrevendo código como sênior. Mas, tipo, não, cara, tu tem que ter uma visão de crescimento, de promoção à frente. Tu não pode simplesmente se contentar aonde tu tá. Tem que estar sempre produzindo mais ou querendo mais dentro dessas empresas. Uma empresa que é muito assim é a Meta, por exemplo. Quando tu entra na Meta, tu entra em nenhum time. Tu entra no Facebook, na Meta, tu não pertence a nenhum time. Aí tu tem que convencer algum time a te pegar. Então, tu começa a trabalhar algumas tarefas, tu consegue um time e dentro desse time tu garante uma estabilidade. Só que se tu ficar X meses sem ter um time ou um projeto, tu pode ser demitido. Então, tipo, é uma pressão grande, gigante, tá ligado? Tu tem que estar sempre dentro de algum time. Tu não é contratado para um time, tu tem que ir lá dentro correr atrás de um time. E milhares de pessoas hiper qualificadas fazendo a mesma coisa. Então, amigo meu que saiu da Meta recentemente, justamente por conta disso, me contou que, cara, era final de semana, os caras subindo por request, sábado, domingo, todo mundo querendo mostrar trabalho, tá ligado? Então, uma cultura é baseado muito aí em promoções e no quanto tu entrega. O Google dificulta a saída, alguns grandes fatores me impediram de sair. A compensação, o maior desafio de longe, o Google paga muito bem e poucas empresas, se é que alguma, conseguem igualar o pacote total. No meu caso, recebi minha concessão de ações pela metade do preço das ações em relação ao que estava sendo investido. Então aqui ele recebeu metade do valor que ele tinha das ações lá prometidas. Isso significa que minha compensação de capital já valia o dobro. No meu caso, recebi minha concessão de ações pela metade. Tá, entendi. Eu acho que as ações que ele recebeu subiu, porque como eu falei, tu recebe um pacote de ações, tu tem que fazer, tu veste essas ações em 3 anos, só que o valor da ação pode subir. Então, o pacote, depois de 3 anos, pode valer muito mais do que ele valia quando tu começou, quando tu recebeu, né? Marca, sempre fui grande fã dos produtos Google e estar associado ao Google é muito positivo de muitas maneiras. E o risco, permanecer no Google, é menos arriscado, mesmo com demissões, do que entrar para uma startup. Eu acho que é isso, esse depoimento muito legal aqui de um brasileiro, então, que deixou o Google para fundar a sua própria startup. Deixa eu dar aqui também, compartilhar um pouco da startup do Luiz aqui. Tá em alemão, então, o alemão é alemão isso aqui, né? Wir helfen Ihnen beinen. Eu não sei ler alemão. Mas fica aí, Luiz, muito, muito massa aí a tua... Boa sorte, né? O que eu vou falar, muito massa a tua trajetória, mas boa sorte nessa tua trajetória aí, largando um emprego que era o meu sonho para tocar a startup. O segundo motivo, então, é a falta de autonomia e inovação estagnada. Então, outro ponto que eu vi nesses 3 artigos aqui e que é importante falar, que é tu tem menos autonomia dentro de uma Big Tech, embora essas grandes empresas estejam sempre inovando, elas têm uma estrutura hierárquica pesada. Então, os processos são mais burocráticos e isso acaba meio que sufocando a criatividade tua como desenvolvedor. Para quem quer realmente, por exemplo, fazer a diferença, ter mais autonomia e ver a tua ideia ganhando vida, startup é um lugar muito mais atraente, né? Elas oferecem um ambiente mais ágil, onde tu... Não tô falando de agile aqui, não tô falando de Scrum, né? Mas uma startup oferece uma cultura, um ambiente mais ágil, onde tu pode experimentar coisas, implementar ideias sem tanta burocracia, muitas vezes sem nem precisar dizer como que tu vai medir as coisas. E além disso, a gente tem também visto algumas Big Techs, que é outro ponto aqui dos layoffs, que é algumas hidrate-se, porque senão fica ruim de falar, hidrate-se. Além disso, a gente tem visto algumas Big Techs que estão começando a reduzir ou até mesmo eliminar, tá ligado, a opção de trabalho remoto, e isso tá forçando os devs a voltarem pro escritório, que é uma coisa que muitas vezes fica inviável até, porque muita gente se mudou das capitais para cidades menores. Isso, ao meu ver, é um grande retrocesso para quem busca liberdade e flexibilidade no teu dia a dia, que casa muito bem com aquele balanço que a gente quer ter entre vida pessoal e trabalho, né? E quando a gente fala também
em desenvolvedores que estão buscando mais liberdade, né, a gente não pode esquecer que liberdade vem com alguns desafios financeiros que vêm justamente com o trabalho remoto, né? Então, especialmente para quem trabalha, por exemplo, para empresas dos Estados Unidos. Uma das maiores dificuldades, cara, que tu vai enfrentar é a questão das altas taxas de transferências de dinheiro. E aí, agora tu já percebeu que eu tô falando da HiGlobe, cara. A HiGlobe se torna uma excelente solução para ti se tu trabalha remoto do Brasil para uma empresa americana. Então, se tu tá trabalhando remotamente para uma Big Tech ou não, cara, para os Estados Unidos, ou até tu conhece alguém, tu não tá trabalhando, mas tu conhece alguém que trabalha para os Estados Unidos remotamente, eu super recomendo a HiGlobe para receber os pagamentos do teu empregador ou dos teus múltiplos clientes, né? Olha só o porquê. Primeiro ponto. Eles têm o menor custo para transferências, vindo dos Estados Unidos. O custo total deles, para te ter uma noção, é de 0,5%, 0,5%, para retirada via Pix. Enquanto a maioria das outras opções tu vai pagar aí 1%, 1,5% até mesmo. Outra questão então, tu não precisa pagar nenhuma assinatura, tu não precisa pagar IOF, nenhuma taxa extra. E o maior de todos, que eu tenho amigos que migraram para a HiGlobe e estão me falando, cara, isso aqui é demais. Isso aqui é demais, Lucas. Obrigado por compartilhar. E eu falo assim, cara, de nada, meu, eu também uso, vamos junto. Mas o que tá te ajudando? Daí ele falou pra mim, lá, Lucas, tu sabe que eu não quero receber toda a grana, cara. Eu não sei como que o dólar vai estar. Eu não quero receber meu salário e ter que converter direto pra reais. Eu quero não tocar. E se eu quiser trazer pro Brasil, eu quero que entre na hora. Então, pra mim, essa é uma das maiores vantagens, tirando o menor custo, é que tu pode trazer a grana pro Brasil quando tu quiser. Quando o dólar ficar melhor pra ti, tu traz a quantidade que tu quiser. Tu recebe $5.000, quer trazer só $1.000 nesse mês, pode transferir só $1.000 pra tua conta em Pix que entra na hora. E eles também têm um cartão de crédito Mastercard que tu pode carregar com os teus dólares e usar no Brasil ou em qualquer lugar do mundo. Além disso, tu não precisa nem fazer a conversão, tu pode gastar, tu vai fazer uma viagem, não converte pra real pra depois converter pra dólar. Não, usa o próprio cartão deles internacional em loja física ou virtual, tá? É só adicionar no teu Google ou Apple Pay. E aí, digamos que o câmbio tá favorável, tu quer trazer toda a grana pro Brasil, faz a retirada via Pix que ela entra na hora na tua conta brasileira. Se cadastra no link que tá aqui na descrição e já garante também um benefício que é 20% de desconto durante 3 meses com o cupom MONTANO20, beleza? Então vamos lá, vamos falar de preocupações éticas que esse outro artigo aqui também menciona. Cada vez mais, preocupações éticas têm estado no centro das atenções de empresas tecnológicas e têm influenciado as decisões de profissionais de tecnologia na escolha de onde trabalhar. Tu tem isso também, cara? Esse negócio de ética, de como se o produto que tu tá criando vai de encontro aos teus princípios? Tu tem isso ou não, cara? Tu faz o teu trabalho, recebe teu dinheiro e é isso que importa. Então, deixa eu até compartilhar contigo. Tem 2 empresas que eu prestei serviço que hoje em dia talvez eu não faria. Foram 2 empresas de pirâmide, cara. Um cara queria criar uma pirâmide que ia ser o novo Dropbox. Então, basicamente, tu tinha uma plataforma na nuvem. Então, a gente criou toda a questão de upload, download. Eu tava criando um aplicativo nativo pra te poder fazer isso. É tipo o Google Drive, e a minha software house na época a gente estava criando esse aplicativo para eles, e no longo do caminho a gente percebeu que era uma empresa de pirâmide. A gente continuou fazendo o projeto porque a gente pensou, cara, tá, ok, a maneira que eles vão vender isso não nos importa, o que importa é que o projeto está respeitando a privacidade e essas coisas técnicas estavam sendo cobertas. No final das contas, os caras não nos pagaram. Eles pagaram um percentual só do contrato e não terminaram de pagar o resto. Teve uma outra empresa também que era de marketing multinível. Não vou falar pirâmide, mas tu bota 2 pessoas, essas 2 pessoas botam mais 2 pessoas e a tua comissão aumenta. Mas não é pirâmide, é um marketing multinível, Lucas. Enfim, preocupações éticas hoje em dia eu me importo um pouco mais, né? Mas e tu só consegue se importar com isso quando tu tá numa posição um pouco mais confortável. Violação de privacidade de dados, isso aqui que é ruim, né? Práticas monopolistas e outras estratégias comerciais suspeitas têm se tornado preocupações massivas entre os funcionários. Muitos profissionais de tecnologia estão questionando seus papéis em organizações que eles percebem como carentes de integridade ética. Então tá aí um outro ponto que alguns desenvolvedores acabam negando trabalhar numa startup, né? Fala assim, eu nunca vou trabalhar no Twitter, por exemplo, porque eu não gosto do Elon Musk. Ou eu nunca vou trabalhar no Google porque
tudo que eu falo aqui, do nada aparece um ads pra mim. Então tem esse outro motivo aí, cara. Vamos ver a conclusão. E de todos os artigos, como sempre, né, o Gergely é o cara que sabe melhor escrever. Se tu não assina, não participa lá da newsletter dele, do engenheiro pragmático, Pragmatic Engineer, eu super recomendo, tá? Então aqui forçado ao sair, saída para conflitos de gestores de PI e tecnologia. Olha, quedas acentuadas de compensação. Isso aqui é interessante ler. Os pacotes de remuneração das Big Techs geralmente têm 3 componentes: salário base, bônus em dinheiro e capital próprio, né? Então, o bônus em dinheiro é concedido no final do ano em algumas empresas. A Netflix está entre as empresas que não concedem bônus. É verdade, eu tenho um amigo que foi para a Netflix agora e basicamente a Netflix preza muito mais pela base salarial. Tem outras empresas que focam em bônus e ações. Capital próprio, concedido como uma concessão inicial, que é adquirida ao longo de 4 anos, geralmente. A maioria das empresas Big Tech oferece atualização de capital próprio, que seria a RSU que eu tô falando, né? Quanto mais sênior for o cargo, maior será a remuneração em capital. E o bônus também. Então, o bônus, para quem tá por fora, nessas grandes empresas, eles podem ir de 5, 8 até 20% do teu salário. Então, basicamente, tu tem ali um 14º, 15º em bônus, mais as ações que também podem ir ali de 10, 15 a 20% do teu salário. Então, muitas vezes o salário base que tu vê, ele é um terço mais ou menos do que tu pode... 1/3 não, 2/3 do que tu pode receber. Ou a empresa normalmente coloca o TC, né, o Total Compensation daquela vaga, mas dentro do TC tu vai lá ver e o salário base é bem maior do que tu precisa, bem menor do que tu precisa para pagar tuas contas muitas vezes, né? Quanto mais sênior for o cargo, então maior a remuneração. E aqui tem um gráfico do Levels for Your Information, comparando a base salarial. Vocês podem ver que a base salarial não aumenta tanto, tu sendo level 1, level 2, que seria júnior e pleno, para sênior, para principal, para partner, né? Então, o que aumenta são as stocks e os bônus. É o que vai fazer a grande diferença. Mensalmente, esses profissionais aqui recebem, depois de impostos, quase que a mesma coisa. Aumento dos preços das ações dificulta a contratação de profissionais de empresas públicas. Isso aqui é muito verdade, cara. Cara, eu acho interessante o Gergely ter escrito daquela forma, porque na minha cabeça sempre foi o contrário, tá ligado? Assim como diz ali, tu tem o teu total compensation. Dentro do teu total compensation, tu tem praticamente aqui uma parte que é o salário base, tá? Isso aqui ele já colocou ali. Outra parte são ações. Só que tu tem que pensar o seguinte, meu. Digamos que tu tenha recebido ali quanto de ações? Sei lá, tu recebeu $50 mil em ação e 150 em salário. Então, o total compensation que te foi vendido era de basicamente 200, tá? Então, quando tu aplicou para a vaga e tu aceitou, tu estava largando o teu emprego numa empresa que te pagava, sei lá, 180 para ir para essa empresa agora que te paga 200, certo? Só que desses 250 são ações. Só que tu pega as ações do Google, por exemplo. Digamos que tu tenha entrado no Google em julho. As ações estavam valendo $190. Só que se tu for, digamos... vestir essas ações depois, por exemplo, se tu entrou lá em 2021 a 140 e depois de 3 anos tu vai vestir essas ações a 80, o que acontece é que o teu total compensation não vai ser dos 200, porque na hora que tu ganhou as ações depois, na hora que tu vestiu o que tu tinha, esse 50 virou 20. E ao invés de 200, na verdade, tu ganhou 170, que é menos do que os 180 que tu tinha de salário base em outra empresa. Então, eu acho interessante ele ter falado aqui que a queda no preço das ações das ações é um grande incentivo para sair, porque tu tá saindo basicamente com menos ações, sendo que se tu esperar a queda e receber mais ações e sair quando ela subir, o teu total compensation vai ser bem maior, esse total compensation de saída. Então, para mim, não faz muito sentido, mas vamos ler aqui. Os preços das ações não só sobem, como também descem, e quando isso acontece, o valor patrimonial dos pacotes de compensação cai,
significativamente. Então, isso aqui que eu não entendi, cara, porque tu ganha um percentual do teu salário, tu não ganha um valor em ação. Então, o valor em dólares, em euros que tu vai continuar ganhando vai ser o mesmo, só que tu vai estar ganhando mais ações, porque a ação caiu e vale menos. Anteriormente, abordamos como os preços baixos de ações levam mais pessoas a deixar empresas de tecnologias listadas em maio de 2022. Cara, eu não consigo enxergar o porquê que alguém sairia da empresa quando a ação caiu, sendo que ela vai renovar e ganhar mais ações, e ela vai estar basicamente vendendo o que ela tinha na baixa, tá ligado? A única justificativa seria sair de uma empresa para entrar em outra que as ações também caíram e entrar ganhando na baixa. Então, para mim, pedir demissão quando as ações da empresa caiu é a mesma coisa de vender na baixa. Por exemplo, tu vai entrar na Nvidia agora, a Nvidia subiu 107%. Bom, a Nvidia tem muito futuro, certo? Mas, cara, se tu entrar agora ao preço de 107% e eles prometendo um total compensation de $300 mil, mas as ações caírem 50% porque estão infladas, tu vai perder metade do teu total compensation. Então, aqui ele tá listando, ó, o total compensation change, né? Então, tu ganhava $510 mil na Nvidia, como as ações subiram 45%, tu acaba tendo um total compensation de 900 mil, 1 milhão, meu. Cara, a Nvidia é uma das empresas que tá com mais milionários como empregados, não sei se vocês viram isso. Mesma coisa a Tesla, Google. Só que a mesma coisa aqui, por que alguém vai sair do Pinterest se o total compensation caiu? Tu vai estar basicamente vendendo na baixa, a não ser que tu não acredite mais na empresa, meu. Aqui ele mostra um gráfico de preço das ações da Meta, uma queda meada de 2022, antes de os pacotes de ações. Quem entrou em 2021 se ralou, né, cara? Imagina tu entrar em 2021 e ver o teu total compensation cair dessa forma aqui. Tu vai pedir demissão da Meta? Pode até pedir, mas tu vai estar vendendo na baixa, o que pra mim não faz sentido nenhum. Aquele ano foi provavelmente um dos melhores momentos para contratar alguém da Meta, devido ao preço reduzido das ações que reduziu a remuneração geral. Exato, é isso aqui mesmo. Então, 2022 é o melhor, é o pior ano para contratar e o melhor para entrar. Então, o melhor ano para contratar na Meta foi 2021, não? Porque esse profissional sabia, digamos que a Meta sabia que as ações iam cair. Ela sabia que o total compensation dela, que ela ia ter que pagar os funcionários, também iria cair. Então, talvez os dois percam, talvez a Meta também perca porque ela tinha que reservar essa quantia, né? Então, talvez seja isso. Talvez eu esteja vendo não só de forma pessimista pro empregado, mas pra Meta também. Aí aqui ele fala de feedback bruto, algemas de ouro. Ó, ele fala daquilo que eu falei, das algemas de ouro, desaceleração nas contratações. Isso aqui também impacta, né? Porque se não tá tendo contratação, não tá tendo espaço para crescer. Então, ninguém vai te promover para lead, para manager, se não tem novos programadores entrando abaixo, digamos assim, do teu nível, né? Mercado bifurcando, pessoas experientes, pessoas mais novas. Algumas pessoas nunca param de crescer profissionalmente. Um tema comum nesses relatos é sentir-se estagnado. A maioria das pessoas sentia que não estava crescendo ou sendo desafiada. Alguns saíram por frustrações em fazer mais trabalho administrativo e menos construção. Trabalhar em Big Tech geralmente é um objetivo final, mas um emprego nesse grupo de elite de locais de trabalho também pode ser um trampolim para perseguir novas ambições. Espero que esses relatos esclareçam um pouco o processo de tomada de decisão e sirvam como um lembrete de que as carreiras de engenharia também são sobre a jornada, não apenas o destino. Fica aí então o link, eu vou colocar aqui na descrição para vocês, tanto dos artigos, quanto também um link lá para a High Globe para vocês terem 20% de desconto usando o meu cupom Montano20 durante 3 meses. Beleza? E me diz aí, cara, qual que é a empresa dos sonhos que tu gostaria de trabalhar? Ou qual que foi que não é mais e por que não é. Talvez eu faça um vídeo follow-up desse aqui e aí tu pode aparecer, beleza? E não se esquece, para manter a tua saúde, cara, hidrate-se.